Alô? Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Amém? Amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. Tem um efeito aí na minha voz. Vocês estão gostando desse efeito? Tem um eco aí, né? Me ajuda aí, Caleb. Alô, som. Dá uma olhada para quem está do seu lado e diz: que bom que você está aqui. Eu amo você. É impossível ser igreja sozinho. Amém? Amém. Como é que está o som aí, gente? Vocês estão... Está melhorando, Caleb? Glória a Deus. A minha voz, ela não ajuda. E se continuar assim, eu vou cantar. Aí vocês vão ver o que é bom para a tosse. O Luan, não, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Gente, que bom que você está aqui. Muito bom estar em casa. Eu também que estive fora. Estou voltando. É muito bom estar em casa. É muito bom poder te encontrar. Nós não podemos ser igreja sozinho. É por isso que é tão importante estarmos juntos, em comunhão. É tão importante ter você nessa casa. Antes de eu continuar, irmãos, eu quero só falar com vocês uma impressão que eu tive no meu espírito ainda, chegando para o culto em oração. Nessa semana, nós teremos a mudança da estação. Na quinta-feira, a estação muda. Nós entraremos na primavera. E alguns anos, quando eu estava orando sobre essa mudança de estação, e naquele momento nós profetizamos sobre a nossa igreja, e eu me lembrei de que Deus trouxe sobre nós um novo tempo e uma nova estação. Mas eu quero profetizar que dessa vez sobre você individualmente, há uma nova estação e um novo tempo chegando, amém? Quando algo acontece aqui na terra, nós sabemos que é porque algo no céu já aconteceu. Você crê nisso? Quando a primavera chega aqui na terra é porque no céu já houve uma grande movimentação. O que eles chamam de equinócio de primavera. Então quando você vê a flor, o cheiro, a cor, o sol, tudo diferente, é porque no céu já houve uma movimentação para que uma estação nova viesse sobre a terra. Então eu declaro que sobre a sua vida já há uma movimentação dos céus. E durante essa semana você vai perceber uma transformação, uma inversão e uma novidade chegando sobre a sua casa. Amém? Você toma posse? Diga para quem está do seu lado então, uma nova estação vem sobre você, vem sobre sua alma, vem sobre sua casa, sobre sua saúde, sobre suas finanças. Tome posse e que seja conforme a sua fé. Amém, irmãos? Amém, aleluia. Então quando você vê, entrou a primavera, quando você vir as flores surgindo, você vai dizer: eu sei que tem algo acontecendo na minha vida também. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, você que está nos acompanhando aí da sua casa, que Deus abençoe, através da internet, te toque. Você que está nos visitando aqui também, é sempre muito bom ter os irmãos aqui. Deixa eu ver, tem alguém nos visitando pela primeira vez? Só levanta a mão rapidinho. Nós não vamos fazer ninguém passar vergonha, só pedir para cantar um hino aqui na frente, nada demais, né? Muito bom ter os irmãos aqui, para nós é sempre uma alegria. Eu queria destacar a presença do meu amigo, pastor Misael. O pastor Misael, irmãos, nós nos conhecemos, pelo que eu me lembro, lá nos Estados Unidos. E aí ele veio lá nos Estados Unidos me dizer assim: você conhece um tal de Josnei? Eu falei: não é possível que aqui nos Estados Unidos o Zico está me perturbando. Eu pensei que era a reclamação do Zico. Ele falou: o Zico é meu irmão, meu amigo, né? E aí eu fiquei muito feliz de saber, né, que o Zico e o irmão aí se encontraram, acho que foi no quartel, não foi assim? Alguma coisa assim? Naquela época em que eles estavam presos lá no quartel. Se conheceram lá, né, trocando marmita. Muito bom, pastor, ter vocês aqui. Ele está com a família, né, os irmãos, a irmã, né, e o irmão estão aqui conosco. Muito bom. Veio de férias, veio passar uns dias aí no Brasil e votar, né? Passar uns dias aí para ver se vota também. Vai votar lá mesmo. Deus abençoe. Muito bom, pastor. Eu vou pregar em português hoje. Meu normal é inglês, mas hoje eu vou manter o português por causa dos outros irmãos aqui. Tá bom? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos iniciar hoje a nova série de mensagens, Mesa. Repararam na mesa? Olha que mesa bonita aí atrás, que mesa bonita aqui na frente. Dona Marli caprichou. E cuidado, se os meninos vier quebrar alguma coisa, vai ter que pagar. A Dona Marli já avisou, né, seu Nelson? Brincadeira, muito bom. Nós vamos dar início a essa nova série. E por alguns domingos, provavelmente 4 domingos, se Deus nos direcionar dessa forma, né, se não mudar nada,
nós vamos falar sobre esse assunto e durante esses 4 domingos você será convidado a vir à mesa. Nós vamos participar da Santa Ceia em todos os nossos cultos, de manhã, à noite também, e você vai ser desafiado no final a ter uma experiência com Deus na mesa, tá bom? A reagir à palavra vindo até a mesa. Mas deixa eu te contar como foi que isso surgiu. Há algumas semanas, um amigo me ligou e ele falou assim: Cezinha, sabe fulano? Eu falei, sei, um homem muito conhecido, muito famoso, muito importante. E ele me disse, em tal dia, ele vai marcar um almoço, eu marquei um almoço aqui na minha casa. E essa é uma pessoa muito importante, muito especial. E ele disse, vai ter um almoço na minha casa, eu estou convidando apenas 10 amigos. Não mais do que isso, porque a gente quer sentar à mesa com esse irmão e ouvir o que ele tem para falar. E falar coisas com ele. Então vai ser uma reunião muito importante. E não vai passar de 10 pessoas, e nós gostaríamos que você viesse. E eu fiquei muito empolgado de sentar à mesa com aquele homem importante. Você já está entendendo, né? Eu fiquei tão empolgado, irmãos. E eu conversei com Suelen, conversei com algumas pessoas, eu falava, vou ter que mexer na agenda, mas eu vou. E começou a ficar difícil a minha ida para essa mesa com essa pessoa. Começou a ficar complicado, porque eu tinha outras agendas, mas eu estava fazendo de tudo. Mexendo na agenda, eu ia viajar bastante para me sentar com essa pessoa, até que o Espírito Santo falou comigo. E ele me disse, você está tão empolgado para sentar à mesa com essa pessoa. Você está fazendo de tudo, mexendo na sua agenda e reorganizando tudo para sentar à mesa com essa pessoa. Quando eu te convido todos os dias para ir à mesa, e eu não vejo tanta empolgação assim. E eu fiquei muito triste comigo, de perceber que eu estava dando um valor tão grande àquela reunião, àquela mesa, e tantas vezes não valorizando a mesa que o Senhor coloca diante de nós. Eu entendi que era um desafio de Deus, na época era um teste de Deus, eu não fui a esse jantar, a esse almoço com esse irmão, e então Deus falou comigo, eu quero ensinar isso à minha igreja. E essa é a razão dessa série, amém? E eu espero que durante esses dias Deus nos ajude a aprender o caminho e o valor da mesa com Ele. Você deve se lembrar que alguns anos já, eu escrevi um livro chamado Deus é Suficiente. Quem lembra desse livro? Deus é Suficiente. Nós lançamos aqui, e a razão pela qual nós escrevemos esse livro é porque um dia eu estava na igreja e Deus então falou comigo, eu quero que você pare de comer. E você não vai ter nenhuma refeição durante o dia. A única coisa que você vai fazer é, durante todos esses dias, enquanto eu disser para você fazer isso, você vai então tomar da Santa Ceia. Então, por muitos dias, tudo que eu fazia, a minha única refeição era, em um momento do dia, eu consagrava um pedacinho de pão, um pouquinho de suco, e naquele momento eu tomava a Santa Ceia. Às vezes chamava algum irmão para participar comigo. Isso durou assim muito tempo, durou muitos dias. Eu me lembro que naquela ocasião eu não mudei em nada, não perdi peso, eu não mudei minha fisionomia. Eu estava correndo, jogando futebol, viajando para todos os lados. Eu brinco que a Suelen, ela tem inveja de mim, porque quando eu jejuo 2 horas eu já emagreço 2 quilos e ela morre de inveja disso. Mas naquela ocasião eu não emagreci, eu não mudei, eu continuava fazendo as coisas, minha aparência era a mesma. E no final desses longos dias, tomando apenas a Santa Ceia, eu ouvi uma frase de Deus que era, eu sou suficiente para você. Tudo que você precisa está na mesa, tudo que você precisa você encontra em mim. E nós escrevemos esse livro que se chama Deus é Suficiente. Naquela ocasião, irmãos, Deus me ensinou tantas lições na mesa, tantas lições, enquanto tudo que eu fazia era me ocupar, a sentar na mesa e comer do pão e beber do cálice. E eu creio que esses dias Deus está nos chamando de volta para esse lugar. Ele quer nos ensinar, quer tratar o nosso coração, quer ministrar à nossa vida lições preciosas que nós não aprendemos fora da mesa, que nós só vamos aprender na mesa. Então eu quero te convidar, não importa se você está aqui pela primeira vez, não importa se você já é um líder, um pastor, se você está voltando hoje, talvez você esteja se reconciliando hoje, não importa, de qualquer forma, eu quero trazer a você um convite que na verdade é de Deus a todos nós.
venham à minha mesa. Amém? Venham à minha mesa, comam e bebam sem dinheiro. O que a palavra de Deus diz, venham à minha mesa. Então diga para quem está do seu lado, hoje nós vamos à mesa. Hoje nós vamos à mesa, amém? E durante esses dias nós iremos à mesa. Então abra o seu coração para o Espírito Santo de Deus ministrar você. Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale com você coisas que eu não vou dizer, que seja de um jeito pessoal e personalizado. Que você entenda, isso é para mim. E ao final, nós vamos reagir aqui no altar. Você vai poder tomar da ceia, orar com os irmãos, receber oração, para aprender o que o Espírito Santo está querendo nos ensinar. Amém? Quem está comigo aqui? Amém? Vamos juntos? Então, vamos ler 2 textos da Bíblia aqui. Abra a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler 2 de Samuel, capítulo 9, e depois nós vamos ler o Salmo 23. O que nós faremos durante esses dias é trazer todos os nossos cultos. Nós teremos um exemplo de mesa da Bíblia em que algo aconteceu. Momentos em que Jesus se sentou à mesa, momentos em que ele esteve na casa de alguém, momentos em que na mesa algo foi tratado. E hoje nós vamos falar de como foi com Mefibosete na mesa com o rei Davi. Então, 2 de Samuel, capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Em certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul com quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E então o rei lhe perguntou: você é Ziba? E ele disse: eu sou teu servo. Respondeu-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o rei perguntou: onde ele está? Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Entenda que Lodebar é um local, é um lugar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, ele se prostrou com o rosto em terra. E preste atenção, irmãos, porque ele faz isso também porque ele está com medo. Ele se prostra, ele está com medo. Então o rei perguntou: Mefibosete, é você? Ele respondeu: sim, eu sou teu servo. Eu digo que ele tinha medo porque o rei vai dizer: não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Eu vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Repete comigo: você comerá sempre, sempre na minha mesa. É o rei que está dizendo, ok? Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha como é que Mefibosete estava. Então, o verso 13 termina assim: então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém e passou a comer sempre à mesa do rei. Ele sai de Lodebar, vai para Jerusalém agora, e agora ele passa a comer sempre na mesa do rei. Amém? E o texto que é o texto base dessa série, que é Salmo 23, Salmo 23, nós vamos ler só o verso 5 e o verso 6. Diz assim: Davi, salmo tão conhecido. Lembra que ele foi escrito por Davi? Porque é Davi quem faz aquilo com Mefibosete. Você nunca vai poder oferecer graça, misericórdia sobre as pessoas até que você entenda que recebeu graça e misericórdia que não merecia. Então Davi é alguém que entendeu isso. No verso 5 ele diz assim: preparas um banquete para mim. Outras traduções vão dizer: preparas uma mesa. A gente entende que é uma mesa de banquete à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.
Amém? Vamos orar mais uma vez? Põe a mão sobre o seu coração. Nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós te pedimos, ó Deus, nessa hora, fala conosco. Em nome de Jesus, ministra o nosso coração. Espírito Santo, o Senhor que está aqui, nós sabemos que o Senhor está dentro de nós e nós te pedimos de dentro para fora, trata aquilo que o Senhor quer tratar. Nós te pedimos, em nome de Jesus, destrua agora toda a fortaleza que foi criada na nossa mente, todo o sofisma que gerou isso. A tua palavra diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são sim poderosas em Deus para destruir fortalezas da mente, sofismas do diabo. O diabo criou meias verdades, tentando nos afastar da tua mesa, da tua intimidade, do lugar de filho. Mas nessa hora nós te pedimos, quebra tudo isso, repreendemos a ação do inferno para que a tua voz seja clara, audível, como o som das muitas águas. Ó Deus, nós te pedimos que como uma flecha, como uma espada, a tua palavra nos toque e de maneira pessoal o Senhor faça uma cirurgia dentro de nós, arrancando o que o Senhor quer arrancar e colocando aquilo que o Senhor quer colocar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu sinto que depois que eu casei, eu passei a valorizar ainda mais a mesa. Na casa dos meus pais, a mesa sempre foi um lugar importante. Mas eu sinto que depois que eu me casei com Suelen, eu passei a dar mais valor ainda à mesa. Suelen sempre gostou de mesa, de conversar na mesa. E eu percebi que muitos assuntos a gente podia resolver ali, tomando um café. E eu passei a dar mais valor à mesa, porque eu percebi que ali eu encontrava o coração da Suelen também, a gente podia ter conversas tão profundas. E eu tenho percebido, irmãos, que à medida que a gente amadurece, a gente passa a dar mais valor à mesa. Sim ou não? Parece que a criança, ela não tem, para ela a mesa não é tão importante. Se eu perguntar para os meninos, se a gente não obrigá-los a sentar à mesa, eles vão escolher comer sentado na frente da televisão, correndo lá fora, sei lá, de alguma maneira. Então a gente tem que insistir, porque com criança, com menino, quando a gente ainda é imaturo, a mesa talvez ela não tenha um lugar tão importante para nós. Tudo que a gente quer talvez seja comer só rapidinho, e a gente perde o valor, perde de dar o valor específico da mesa. Mas à medida que nós amadurecemos, quando nós casamos, como eu disse, eu passei a dar mais valor à mesa. Mas depois que os meninos nasceram, depois que eles então parece que a mesa começou a ter um valor ainda maior para nós. Porque agora já não era mais só sobre as nossas conversas, eu e Suelen, mas era sobre aproveitar aquele momento para ensinar lições preciosas. A Bíblia fala sobre inculcar nos nossos filhos a palavra de Deus. E diz que é para fazer isso enquanto eles andam, enquanto eles caminham, mas enquanto eles estão sentados. E eu consigo imaginar essa palavra assim, sentados numa mesa. Há lições tão preciosas que nós não vamos conseguir aprender fora da mesa. É por isso que Moisés, por exemplo, quando ele diz, gente, vamos realizar a Páscoa. E a Páscoa é algo tão precioso, a Páscoa é algo tão simbólico e profundo. E ele diz, sabe como vocês vão fazer isso? Na mesa. Vocês vão matar um cordeiro. Vocês vão pegar um pão asmo, vocês vão pegar erva amarga, vocês vão fazer de uma forma, e isso tudo, a profundidade da Páscoa, vocês só conseguirão entender numa mesa. Não é interessante, irmãos, que Jesus, ele quis realizar uma aliança, ele quis trazer uma mensagem, e ele disse, vamos sentar uma mesa, ele se preocupou em dizer aos discípulos, vão e achem um lugar para a gente sentar, e a gente cear, porque há coisas que nós jamais aprenderemos fora da mesa. E é por isso que nós precisamos amadurecer. É por isso que nós temos que crescer. Porque então, à medida que amadurecemos, valorizamos ainda mais a mesa. Diga para quem está do seu lado, é tempo de maturidade. Porque é tempo de mesa. Amém? É tempo de sentarmos à mesa. É tempo de estarmos à mesa com o nosso Pai, com os nossos irmãos. É tempo de estarmos nesse lugar de comunhão. Olha só, a palavra mesa, ela aparece pelo menos 22 vezes no Novo Testamento. A palavra mesa. Agora, no que diz respeito ao sentido de mesa, de comunhão, de comer junto, de estar juntos, essa palavra, ela aparece 237 vezes só no Antigo Testamento.
Guardaram? 22 vezes a palavra mesa aparece no Novo Testamento. E 237 vezes no sentido de comunhão e comer juntos, essa palavra vai aparecer. Ou seja, há uma ênfase aqui. Repetição na Bíblia, ela é ênfase. Então, estar na mesa tem muitos significados segundo a Bíblia. É para alimentação, sim. É o lugar onde nós somos supridos. É o lugar onde nós somos providos. Mas é também o lugar da comunhão. É o lugar da reconciliação. É o lugar da intimidade. É o lugar do perdão. É o lugar da família. É o lugar do confronto. É o lugar da aliança. Mesa serve para tudo isso. Lembra, irmãos, que quando José do Egito, ele recebe os seus irmãos, a Bíblia diz que em Gênesis 43, ele recebe os seus irmãos e ele prepara uma mesa, ele dá uma porção maior para Benjamim, que é o irmão da mesma mãe, e naquela mesa, a Bíblia diz que ele chora e ele revela quem é. Porque a mesa é lugar de reconciliação. A mesa é lugar de perdão. Hoje você está diante da mesa do Senhor, amém? E o Senhor quer reconciliar o seu coração com o dele. O Senhor quer reconciliar o seu coração, talvez com o coração de algum irmão. Olha só, quando Davi diz assim, preparas uma mesa diante dos meus adversários, muitas vezes eu vi gente falando assim, e até tem música que canta assim, que é assim, Deus vai me abençoar, Deus vai me dar graça e Deus vai me fazer vitorioso. E aí eu vou estar numa mesa bem bonita, comendo, e o meu adversário vai ficar olhando, morrendo de fome e de vontade. Que Deus cruel, você acha que Deus pode ser assim? Quando a Bíblia fala, preparas uma mesa diante dos meus adversários, o que a Bíblia está falando é uma mesa de reconciliação, porque no Antigo Testamento havia uma maneira de você se reconciliar com o seu irmão, que era assim, eu tenho uma briga com a minha sogra, e é verdade, não é só um exemplo. Brincadeira, sogra. Ela está mudando para Cascavel para ela ficar mais à vontade. Aí se eu tenho uma crise com a minha sogra, e a gente não consegue resolver entre nós, e tudo isso é verdade. E aí então o que acontecia no Antigo Testamento, é que uma pessoa dizia, eu vou criar esse ambiente de reconciliação entre vocês. Então essa pessoa preparava uma mesa bonita como essa aqui, podia ser a dona Marli, a reconciliadora. E preparava uma mesa dessa bonita, ia lá e falava comigo, Cezinha, sua sogra quer reconciliar com você. Vamos até a mesa, ia até a minha sogra, dona Clemilda, e dizia, olha, o seu genro, aquela bênção, ele não fez nada para você, e ele quer reconciliar com você. Então esse reconciliador ficava na mesa, porque mesa, a palavra mesa quer dizer meso, meio, metade. Então ele ficava na mesa e dizia, venham aqui. E um chegava aqui, o outro se achegava aqui, e então eles comiam junto, porque você não podia comer com o adversário. Você só podia comer no momento em que você fizesse as pazes. Então agora nessa mesa há um reconciliador. Lembra que Deus colocou em nós o espírito da reconciliação? Quem está lembrando disso? Porque nós temos o espírito de Cristo. Cristo é o reconciliador porque nós éramos inimigos de Deus. Então quando Davi está dizendo, o Senhor prepara uma mesa diante dos meus adversários, não é para eu ficar comendo, fazendo inveja para o meu adversário, é para eu ir até essa mesa e dizer, eu te perdoo, me perdoe, eu quero reconciliação com você. Por isso, irmãos, há lições e há coisas que nós não podemos experimentar e nem viver, a não ser que nós nos aproximemos da mesa. Quem está entendendo? Diga mais uma vez para quem está do seu lado, é tempo de mesa. Amém? Esse é um tempo de mesa. Na mesa há perdão, na mesa há cura, na mesa há reconciliação, mesa é lugar de choro. Hoje quando você vier à mesa, irmãos, eu espero que você quebre o seu coração. Eu espero que você chore, eu espero que você procure alguém para pedir perdão. Eu espero que você procure alguém para dizer, aquilo não me fez bem, vamos ajustar, porque isso é mesa. A palavra comunhão, no hebraico, ela significa literalmente comer junto, sentar junto, ir para uma mesa e comer. No grego, essa palavra ela foi usada como koinonia. E aí koinonia já é uma coisa um pouco mais profunda. É uma mesa que é usada para expressar companheirismo, comunicação, compartilhar, ter em comum, participar e cooperar com Deus e com o próximo. Então, quando a Bíblia está falando de lugar de comunhão, e guarde isso, lugar de comunhão, ela está dizendo de um lugar, está falando de um lugar onde eu sento à mesa com alguém, mais uma vez.
Então, pense comigo, mais uma vez, você não pode ter comunhão, a não ser que você tenha uma mesa. Porque literalmente comunhão, no hebraico ou no grego, a palavra koinonia é me sentar à mesa para repartir, para ter em comum, para cooperar, para servir. Agora, o Salmo 133 diz, quão agradável é que os irmãos vivam em comunhão. E aí o que ele fala? Nessa comunhão, diga comigo, nessa comunhão, na mesa, mais uma vez, você não tem como receber isso se não for na mesa. Nessa comunhão, nessa mesa, a Bíblia diz que ali, nesse lugar, o Senhor derrama do seu óleo, que é o óleo que desce sobre a cabeça e depois escorre pela barba. Óleo fala de cura, óleo fala de perfume, óleo fala de unção específica, e ele diz, porque é também como o orvalho que desce sobre o irmão, ele está falando de vida, de frutificação, de colheita, só aqui, mas a Bíblia também diz, e ali, onde ali? Ali onde? Na comunhão, na mesa, ali o Senhor ordena a sua bênção. Ou seja, você não pode receber nada disso se você não se chegar à mesa. Quem está entendendo, diga amém. Há coisas tão preciosas, irmãos, que nós deixamos de experimentar ao nos afastarmos da mesa. Como eu disse, eu fui muito tentado a organizar toda a minha agenda, a reorganizar toda ela, para poder sentar com alguém importante. E Deus estava me dizendo, eu estou te chamando à mesa. Eu estou te convidando à mesa. Eu estou à porta e bato. É o que a Bíblia diz, eu estou à porta batendo. Sabe a imagem que eu tenho de mim sobre Jesus à porta? Porque Apocalipse vai dizer, eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, eu vou entrar, e mais uma vez, o que ele vai fazer? Ceiar com ele. A imagem que eu tenho de mim, por muitos anos, é Jesus batendo a porta, querendo entrar, querendo sentar na mesa comigo e cear comigo, e eu na porta mesmo dizendo, Jesus, aproveitando que o Senhor está aqui, eu quero fazer uma reclamação da minha sogra. Aproveitando que o Senhor está aqui, eu quero pedir que o Senhor faça algo por mim. E eu não deixava Jesus entrar. Tantas vezes, irmãos, a gente chega num culto como esse, Jesus está batendo a porta e Ele não quer apenas resolver o seu problema. Jesus não quer apenas te dar alguma solução, alguma saída. Ele está dizendo, eu estou à porta e bato, me deixa entrar, me deixa, vamos lá, vamos sentar na mesa, nós vamos cear junto, e nessa mesa as coisas vão se ajustar, na intimidade, no relacionamento, na conversa, eu vou suprir você, e aqui então você será muito abençoado, em coisas que você nem pode imaginar, infinitamente além do que você me pediu. Mas irmãos, tantas vezes eu me vi nessa porta, segurando Jesus, eu começo a orar 5 minutinhos, e aí Jesus quer aprofundar, quer ir para a mesa, para o lugar da intimidade, do olho no olho, e eu digo, tá bom até aqui. Irmãos, mesa é privilégio de poucos. Não é verdade que quanto mais maduro a gente vai ficando, mais seletivo a gente é de quem senta na nossa mesa? Sim ou não? Quanto mais maduro a gente vai ficando, sabe, irmãos, eu ligo para os meus amigos, gente que eu amo, e falo assim, rapaz, saudade de sentar numa mesa e tomar aquele café com você. A gente vai ficando seletivo. À medida que a gente amadurece, a gente quer escolher alguém para sentar. Irmãos, você tem alguém assim que você fala, como eu gosto de sentar com esse irmão e tomar um cafezinho? Quem tem? Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado, vê se ela é uma dessas pessoas que você sentaria para tomar um café longo, daqueles bem bons. Ela é? Não é? Diga para ela, você é uma dessas pessoas que eu chamaria para a minha mesa. Mesa é privilégio. Mesa é presente de Deus para nós. A mesa, irmãos, é um presente. Fugir disso é jogar fora algo precioso. Uma graça de Deus sobre nós. Não faça isso, por favor. A Bíblia fala que quem está à mesa é bem-aventurado. Olha esse texto de Apocalipse 19, diz assim, bem-aventurados aqueles que são chamados à mesa das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que são chamados. Apocalipse capítulo 19, verso 9. Repita comigo, bem-aventurado aquele que é chamado à mesa. É interessante, irmãos, o Salmo 128, ele diz assim, ó, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos e segue a sua lei. E ele vai dizer assim, esse homem, ele é tão bem-aventurado que a sua esposa será dentro de casa como uma videira frutífera. E ele diz, e os seus filhos serão como rebentos da oliveira em volta da sua mesa.
É interessante que a Bíblia associa alguém abençoado, privilegiado, alguém que recebeu o favor de Deus, com alguém que está na sua mesa, em volta da sua mesa, estão filhos que são como rebentos de oliveira, filhos fortes. É presente, é privilégio. Irmãos, eu quero te dizer que nessa noite, o Senhor preparou uma mesa para nós. Há uma mesa preparada para nós, e Ele não prepara mesa simples. Ele sempre prepara banquete. Nessa noite o Senhor quer te convidar, está te convidando para um banquete, para uma mesa. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo está comendo comida de porco. Ele está na mesa dos porcos. É o que a Bíblia diz. Paulo fala, você tem que tomar cuidado, porque quando você escolher sentar na mesa de demônios, Paulo fala isso em 1 Coríntios, se você escolhe sentar na mesa de demônios, automaticamente você escolhe se afastar da mesa do Senhor. Então, o filho pródigo está aqui, sentado na mesa de porcos, comendo comida de porco. E automaticamente ele se afastou da mesa do seu pai. Mas é interessante que quando ele está aqui, ele pensa, gente, o que eu estou fazendo? Na casa do meu pai, até os servos têm o que comer, até os servos são bem tratados. Até eles têm coisa melhor do que eu. E eu, como filho, vou ficar aqui longe? Não. E a Bíblia diz que ele volta para casa. E ao voltar para casa, o pai diz, que bom que você chegou, eu vou te abraçar, ainda que você esteja fedendo. E o pai o abraça, troca sua roupa, coloca nele uma sandália, coloca na sua mão um anel e diz, matem um cordeiro, porque esse meu filho estava morto e ressuscitou, e eu vou celebrar com ele na mesa. Mesa é presente. E é um presente, irmãos, para mim e para você. Ainda que você diga assim, eu estou aqui, estou fedendo, pastor. Eu estou aqui, eu sei quem eu sou. Eu sou a tristeza, eu sou pecador. Se nessa noite você entender que o seu pecado te afastou daquele lugar e você disser, eu vou voltar para a casa do meu pai, ainda que hoje você esteja fedendo, cheirando droga, álcool, prostituição ou qualquer outro pecado, o teu pai te abraça e te recoloca na mesa mais uma vez, porque esse é o lugar dos filhos. A mesa é o lugar dos filhos. Um dia uma mulher, Cirofenícia, se encontrou com Jesus e ela falou, por favor, Jesus na mesa, por favor me ajude, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus fala para ela, para mim aquilo era um teste, Jesus fala para ela, não é bom tirar da mesa e dar para os cachorrinhos. Lembra que essa é uma citação de Mefibosete, ok? Nós já lemos, nós vamos falar disso depois. Mas não é bom tirar da mesa e dar para o cachorrinho. O que ela fala? Até os cachorrinhos estão comendo de migalha. Eu acho maravilhoso. Porque quando ela fala isso, Jesus fala, essa mulher tem fé. Essa mulher, ela tem tanta vontade de vir para essa mesa, que ela está dizendo, eu como da migalha, mas eu não vou ficar mais longe disso aqui. E a Bíblia diz que então, Jesus afirma, a sua filha já está curada. E naquela hora, a Bíblia diz, ela ficou sã, ficou liberta. Ou seja, por migalhas dessa mesa, essa menina ficou liberta. Por migalhas dessa mesa, essa menina recebeu salvação, libertação e cura. Então, o que é que existe em cima da mesa se uma migalha pode fazer isso? Tantas vezes ficamos sem saber, sem usufruir, simplesmente porque não nos sentamos na mesa. Temos tanta coisa para fazer. Há tanto fast food servido por aí, né, no dia a dia. Ah, pastor, eu ligo lá um rádio, eu coloco alguém pregando, nada contra. Mas isso não substitui o seu lugar de mesa com o Senhor. Nunca pode substituir o seu lugar de intimidade com Ele. Fugimos desse lugar e essa é a nossa crise hoje. E aí, irmãos, talvez recebemos migalha e outras vezes passamos fome, sendo filhos, comendo comida de porco. Está errado. Você é um privilegiado, porque você foi convidado a sentar à mesa com o seu pai. Amém? Fale para quem está do seu lado, há uma mesa preparada para você. Nessa noite, há uma mesa preparada para você. Por favor, não fuja dela. Deixa eu ler com vocês esse texto, Cânticos, capítulo 2. Livro de Cantares, capítulo 2, verso 4. Se puder projetar para nós, a sunamita está dizendo assim, levou-me ao salão de banquete e a sua bandeira ou o seu estandarte sobre mim é o amor. É interessante que essa mulher, ao olhar para o seu noivo, ela diz, ele me levou para a sua mesa, eu percebi que havia um banquete e nesse lugar eu descobri que ele levantou uma bandeira sobre mim e a bandeira sobre mim é o amor. O que ela está dizendo é, ao chegar no banquete, eu descobri que eu sou amada. Ao ir para essa mesa, eu recebi a revelação do amor de Deus sobre mim. Muitos de nós precisamos dessa revelação do amor de Deus
sobre nós e não receberemos até sentar essa mesa. Então a gente pode continuar andando com Jesus, vindo à igreja, liderando célula, vindo para os cultos e ainda assim não ter a convicção do quanto somos amados por Ele. Porque só na mesa, ao sentar na mesa do banquete, eu percebi que Ele levantou uma bandeira sobre mim. E essa bandeira é o amor. Amém? Davi tinha essa clareza. E esse texto, irmãos, que nós lemos de Salmo 23, nos mostra isso. Davi está dizendo, ei, gente, sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu sou pastor, mas eu também tenho um pastor. Eu descobri que eu tenho um Deus que me ama. E ele vai dizer, gente, eu tenho um bom pastor. A sua bondade e a sua misericórdia está sempre sobre mim. E mais do que isso, eu descobri, e ele está dizendo que ele descobriu isso na mesa, porque ele disse, ele me prepara uma mesa. E eu descobri que eu sou aceito por Ele. Porque quando Ele diz assim, o Senhor me recebe e me honra com óleo sobre a minha cabeça e com cálice transbordando, haviam 3 sinais que você recebia ao entrar na casa de alguém, de que você era bem-vindo ali. 3 sinais. Quando você chegava na casa de uma pessoa, se ela te ama, se ela te honra e se ela tem prazer em você, quando você entrava na casa dela, a primeira coisa que ela fazia era derramar óleo sobre a sua cabeça. Você estava no deserto, o óleo era uma purificação, ele ficava cheiroso, aquele óleo vinha trazer uma hidratação sobre aquela pessoa. Se ela te amava e te aceitava, você recebia isso. A segunda coisa é que ela colocava para você um cálice transbordando. Não era pouquinho não, era transbordando. Se o cálice estivesse transbordando, é sinal de que essa pessoa te amava. E o terceiro sinal é que a mesa que ela colocava seria uma mesa farta. Então o que Davi está dizendo é, sabe o que eu descobri? Que o meu pai me ama porque ele unge a minha cabeça com óleo. Eu descobri que eu sou amado pelo meu pai porque ele faz o meu cálice transbordar. Eu descobri que eu sou amado pelo meu pai porque ele preparou uma mesa para mim. Davi, ao descobrir isso, irmãos, ao descobrir isso, ele se torna o rei Davi que ele é. E é por isso que Mefibosete pôde receber tanto de Deus através da vida de Davi. Porque um dia Davi entendeu que ele era essa pessoa amada por Deus, que recebeu do banquete e que agora podia oferecer para alguém. A maioria de nós não consegue transmitir graça porque não entendeu graça. Não sentou à mesa para receber da graça. A maioria de nós muitas vezes não consegue transmitir misericórdia. Queremos julgar e matar as pessoas, simplesmente porque não entendemos a misericórdia de Deus realmente sobre nós. Davi, ao descobrir que tinha um pastor, um bom pastor, que precisava dele demais, desse pastor, agora Davi também está transmitindo graça sobre outros. Então diga para quem está do seu lado, quando você entender a graça de Jesus sobre a sua vida, você será gracioso com os outros também. Amém, irmão? Você está entendendo? Mefibosete é a tipificação de cada um de nós. Assim como Davi é a tipificação do rei Jesus. Mefibosete é aquele rapaz, neto de rei, filho de príncipe e que foi afastado da mesa. A Bíblia fala que esse menino, Mefibosete, ainda menino, acontece algo trágico com ele. Ele cai e na queda quebra as pernas. Todos nós um dia caímos, todos nós um dia pecamos, e ao pecar quebramos as pernas e já não temos mais condições de caminhar e voltar para a mesa sozinho. Esse é o caso de Mefibosete. E há uma razão, eu quero aqui dar uma ênfase a isso. Há uma razão, 2 de Samuel, capítulo 4, verso 4, se der para projetar para nós. Olha o que diz. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa, diga comigo, na pressa. Fala para quem está do seu lado, na pressa. Mas na pressa ela o deixou cair, e ele ficou manco, o seu nome era Mefibosete. Sabe, irmãos, nós estamos falando de alguém aqui que é filho de príncipe, neto de rei. Nós temos que lembrar disso. Essa é a nossa figura. Nós temos um rei sobre nós temos um bom pai. E nós fomos chamados, irmãos, a viver nesse nível de realeza mesmo. Somos filhos do rei, fomos chamados à mesa, mas a Bíblia diz
que esse homem, Mefibosete, foi afastado da mesa porque alguém, um dia, ao tomá-lo nos braços, teve pressa. E a pressa fez essa mulher cair, a pressa fez ela derrubar o menino, e a pressa fez esse menino agora não ter mais condições de chegar à mesa. Eu quero dar uma ênfase aqui, irmãos, muito simples. Muitas vezes, não chegamos à mesa, porque o nosso dia é um dia muito apressado. Nós temos tanta coisa para fazer. Nós temos tanta pressa de fazer as coisas, que a gente não consegue separar 5 minutos de oração numa sala de oração. Eu ouvi outro dia um testemunho de um pastor, ele estava contando isso na pregação lá em Campo Grande, e ele falou que foi conversar com o menino, e o menino falou assim para ele: eu queria ser pastor para ter mais tempo para ficar orando. Aí ele falou: é mesmo? Quanto tempo você tem hoje para orar? E ele disse: pastor, eu consigo separar assim 20 minutos do meu dia para orar. Ele falou: tá bom. E você consegue todos os dias separar 20 minutos em secreto para orar? Você vai para o secreto e todo dia você gasta esses 20 minutos que Deus te deu para orar? Todo dia você faz isso? Então, nós não estamos falando daquela oração que é enquanto eu dirijo, enquanto eu pedalo. Nós falando da oração secreta. E ele disse: não, todo dia não. Ele falou: quantas vezes por semana você faz isso? Ele falou: umas 2. Ele falou: então o que você precisa não é de mais tempo. O que você precisa é de mais propósito. Nós não percebemos, mas na nossa cultura nós estamos aprendendo cada vez mais a sair do lugar secreto. Irmão, parece agora um desperdício de tempo, se você está ali fechado, sem celular. Não, ir para o secreto sem celular, então, assim, incabível. Separar meia hora sem o celular, para, assim, olhar no olho de Deus, sentar na mesa com Ele. Falar: Senhor, eu estou na mesa, só eu e o Senhor. Sem celular, sem nenhum tipo de distração, fala comigo. Você percebe que Mefibosete, um dos caminhos que Satanás usou para afastar ele, para impedir a sua caminhada como príncipe, foi a pressa. Você percebe isso? Alguém apressado, alguém com pressa, não conseguiu perceber e cuidar com os perigos. Irmãos, com pressa nós vamos ter problema. Nós precisamos de uma agenda, nós precisamos de um tempo com o Senhor. Irmãos, eu sou a favor, eu oro em todo tempo, eu acho maravilhoso orar em todo tempo, está na Bíblia, e ainda mais se você consegue orar em línguas em todo tempo, ó, aleluia, isso é bom. Agora, isso substitui o lugar secreto? Não, nós confundimos isso. Irmãos, eu converso com o Sueli o dia todo a gente manda mensagem, manda um áudio, a gente se fala o dia todo. Agora, só disso vive o meu casamento? Não. Nós precisamos da intimidade, do lugar secreto, de parar, de gastar tempo olhando um no olho do outro, senão nosso relacionamento não subsiste. E nós acreditamos que com Deus, no dia a dia, o Senhor vem atrás aí, o Senhor sabe como é que é. Você gosta de conversar com alguém e a pessoa está no celular? Você gosta disso? Você gosta de estar falando com alguém e a pessoa está olhando para a televisão e fala: o quê que você falou? Tantas vezes é o que nós tentamos fazer com Deus. Vai falando aí, nós estamos aqui, talvez eu te ouça, e o Senhor está dizendo: vem para a minha mesa, para com essa pressa toda, eu te dei 24 horas, eu te entreguei, eu te dei o dia, você só tem a vida que tem porque eu te dei, tudo que eu estou te pedindo são alguns minutos, olha para mim, senta aqui na minha presença, vamos conversar, eu tenho coisa para te falar. Mefibosete é a tipificação de cada um de nós, afastado da mesa por causa da pressa. Mas em nome de Jesus hoje, o Senhor vai colocar no seu coração um desejo por desacelerar, por colocar como prioridade aquilo que é prioridade, amém? E gastar tempo nessa mesa para comer daquilo que Ele tem para você. Amém, irmãos? Esse amém não convenceu nem a mim, nem a Satanás, muito menos. Diga para quem está do seu lado: amém, meu irmão? Opa! Agora veja só, Mefibosete, agora ele já não consegue caminhar. E o nome, veja só que interessante isso. Ele foi colocado aos cuidados de um homem chamado Ziba. Então a pessoa que está cuidando de Mefibosete, quando você está afastado da mesa, irmãos, a vida vira uma desgraça.
Agora a pressa o tirou da mesa, e agora quem está sobre Mefibosete, a pessoa que cuida dele, se chama Ziba. Tem para nós aí esse banner para colocar, por favor? O nome Ziba significa aproveitador. Olha só, quando você se afasta da mesa, é isso que te sobra. Seus relacionamentos vão ser assim, com um aproveitador. Há uma outra tradução que diz que Ziba, uma das traduções diz que ele é uma estátua. Ou seja, era para cuidar dele, mas ele é uma estátua. Ele não faz nada, ele não cuida. Longe da mesa estamos sem cuidado, estamos nas mãos de aproveitadores. Satanás vai colocar aproveitadores perto de nós quando estamos longe da mesa. Você lembra que o filho pródigo foi assim também? O nome Mefibosete significa vergonha destruidora ou boca da vergonha. Veja só, irmãos, o que sobrou para esse homem. Você é uma vergonha. Você é uma vergonha destruidora. É assim que você é, o que sobrou para ele. E pior, ele mora em Lodebar. Diga comigo, Lodebar. Agora, sabe o que significa essa palavra, Lodebar? Significa sem pasto, ou seja, sem verde, sem frutificação e também sem memória. O lugar de onde as pessoas não se lembram. Então ele é alguém vergonhoso, alguém envergonhado pelo que ele se tornou. Ele está sendo cuidado por um aproveitador e ele mora num lugar chamado sem verde, sem pasto, sem vida. O lugar de onde as pessoas não se lembram. Há um comentarista que diz que Lodebar era um lugar tão seco, de tanta miséria, e para aquele lugar eram enviados os habitantes que eram mendigos e doentes. Esse é o lugar que Mefibosete está. Esse é o lugar que sobra para nós quando estamos longe da mesa. Mas louvado seja Deus, o rei se lembrou dele, amém? E o rei se lembra de nós aqui nessa noite. E o rei diz, ei, cadê Mefibosete? Alguém da família, porque eu tenho uma aliança, e a minha aliança, ela não se quebra. A nossa aliança com Deus precisa ser renovada, mas a dele é incorruptível, e ela não precisa ser renovada. A aliança de Deus é de uma vez por todas. Ele tem uma aliança comigo e com você, amém? Então o rei diz, eu tenho uma aliança com Jonatas, e eu quero que ele volte, eu quero encontrar Mefibosete. A Bíblia diz que então, ele que estava debaixo dos cuidados de um aproveitador, agora se encontra com Davi. Você sabe o que significa o nome Davi? O nome Davi significa amado ou aquele que ama. Quando nós vamos à mesa do nosso Senhor, nós nos encontramos com o nosso amado e nós nos encontramos com o amor de Deus sobre as nossas vidas, amém? É isso que nós vamos encontrar aqui nessa noite. Mais do que isso, ele leva ele para Jerusalém, que é o lugar da paz. Então veja só, ele estava debaixo de Ziba, que era aproveitador. Agora na mesa, ele está debaixo de Davi, que é o amor. Ele estava lá em Lodebar, que é o lugar esquecido, abandonado. Agora Davi o leva para Jerusalém, que é o lugar da paz, o lugar da fundação da paz. É isso que acontece na nossa vida: restauração, restituição, transformação, perdão. Nós recebemos na mesa. Por isso eu quero te desafiar, irmão, desacelera um pouco. Muda o ritmo da sua vida. Prioriza aquilo que é prioridade. Na vida eterna, nós vamos descobrir que nós desperdiçamos boa parte da nossa vida longe dessa mesa, porque era só ter ido para esse lugar e tudo que a gente precisava estava ali. Nessa mesa não há falta de nada. Tudo que você precisa você vai encontrar aqui hoje. Pastor, mas o que eu estou precisando é impossível. É impossível lá em Lodebar, mas aqui não é. Aqui é o lugar da provisão. Mas eu precisava tanto, pastor, eu queria arrancar isso do meu coração. Venha na mesa, ele vai tratar você. Mas eu queria resolver isso no meu casamento, a minha vida. Na mesa há solução. Na mesa há tudo que Mefibosete viveu de ruim lá fora, de repente ele está na mesa. É maravilhoso que na mesa as pessoas não veem as pernas. Os defeitos de Mefibosete ficaram para lá. Ele sentou naquela mesa como se fosse um homem sem nenhum problema. E ele senta na mesa e é suprido pelo rei. É tratado pelo rei. A Bíblia diz que ele passa seus dias naquela mesa. Nessa mesa tem tudo que você precisa. Mas pastor, será que tem tudo mesmo? Será que eu não vou ter que arrumar uma correria atrás das coisas? Eu vou te afirmar, corra para a mesa e nessa mesa o seu pai vai te restaurar. Eu creio nisso. Eu sei que o Senhor nessa noite está nos chamando para essa mesa. Como igreja, eu sei que o Senhor está nos chamando para esse lugar. Esse é o tempo de voltarmos para a intimidade, sentarmos à mesa,
de sermos servidos pelo nosso Senhor, de receber dele tudo que ele preparou para nós, de receber a revelação que ele tem para as nossas vidas, e só vamos receber na mesa. Amém? Eu quero terminar essa mensagem, eu já estou terminando, se os músicos quiserem subir aí, o pessoal do louvor, por favor. Eu quero terminar essa mensagem te lembrando de uma coisa, e nós já vamos orar. A Bíblia fala que quando Deus mandou construir o tabernáculo, você se lembra? O tabernáculo de Moisés, quando ele foi construído, Deus deu uma ordem específica para cada móvel da casa, cada detalhe daquela casa foi dirigida por Deus. A Bíblia diz que Moisés viu no céu, ele viu em Deus e ele fazia. O tabernáculo tinha a sua simbologia. Um dia a gente pode fazer uma série do tabernáculo aqui para tratar disso. Mas é interessante que quando você entrava no lugar santo, dentre todos os móveis, os utensílios, ali havia uma mesa. Diga comigo, ali havia uma mesa. Deus queria dar um recado para nós. A Bíblia diz que naquela mesa não podia faltar pão. A Bíblia diz, e Deus, a ordem que Deus deu foi, esses serão os pães da provisão. Toda pessoa que vier à minha presença, ela tem que chegar aqui e encontrar pão. Era ordem ao sacerdote. Toda pessoa que entrar nesse lugar santo, e guarde o que eu estou dizendo, toda vez que vamos a esse lugar, encontramos uma mesa posta e tem pão para você ali. Quando a construção da Arca da Aliança foi feita, ele mandou colocar 3 coisas dentro da arca. Você se lembra? As tábuas da lei, o cajado de Arão, mas também foi colocada ali uma porção de maná, para que a gente soubesse, sempre que eu for para a intimidade, a maná. Sempre que eu entrar nesse lugar de Deus, haverá pão, haverá provisão. O Senhor tem um lugar de provisão para mim e para você. Mas, sabe o que não havia? Sabe o que não havia lá no lugar santo? No lugar santo tinha mesa, mas não tinha cadeira. Leia o texto, você vai descobrir que tem mesa, mas não tem cadeira. Diga para quem está do seu lado, tinha mesa, mas não tinha cadeira. Você gosta de comer em pé? Eu não gosto. Eu, sinceramente, eu acho até um desrespeito. Falou, senta, você não fica falando para o povo quando está em pé na sua casa? Tem gente que não para, né? Senta. Eu gosto de sentar mesmo. Lá no Santo dos Santos não havia mesa. Havia mesa, mas não havia cadeira. Leia e você vai perceber. A Bíblia diz que um dia Davi estava com fome. E ele encontrou um sacerdote e falou, viu, não tem comida? O sacerdote falou, o único pão que tem é o pão da provisão. Davi, ele é a tipologia de Cristo, lembra? E aí falou, não tem pão? Falou, o único pão que tem é o pão da provisão. Ele falou, me dá esse mesmo. Porque Davi sabia que era filho. Davi estava dizendo, essa mesa é para mim. Não, é uma simbologia da igreja, é da religião. Não, religião para vocês que não têm intimidade. Para mim, eu vou sentar à mesa, eu vou comer desse pão aí. Davi sabia que podia se alimentar daquela mesa, mas não tinha cadeira. Aí então, irmãos, quando Cristo vem, então Cristo nos ensina uma outra lição. Que agora, além de ser chamado à mesa, nós somos chamados para sentar à mesa. Porque é diferente. Porque no Antigo Testamento, você tinha que passar por todos os níveis do tabernáculo para merecer o pão que estava na mesa. Então, você só podia vir até aqui por esforço. Você não podia sentar e descansar, porque aquilo servia por um pouco de tempo e não para sempre. Então não tinha cadeira, porque você não podia sentar. Porque não havia sido feito de uma vez por todas, mas quando Cristo vem, Ele é a nossa justiça. Então quando Cristo vem, Ele realiza de uma vez por todas, e Ele diz, eu sou agora o próprio pão da vida. Então quando Ele chama os discípulos à mesa, a Bíblia diz que Ele chamou os discípulos a sentar à mesa. Há figuras, se alguém já foi lá em Israel vai poder se lembrar, há figuras lá em Israel que mostram que na mesa, mais do que sentar, eles se deitavam à mesa. É
É interessante que você vai encontrar figuras de uma mesa mais baixa e as pessoas deitadas em volta da mesa, como quem descansa, como quem relaxa, como quem diz: já posso me sentar à mesa, porque não é pelo que eu mereço, é pelo que Jesus fez agora. Como quando a Bíblia diz que Jesus está assentado à destra de Deus, e nós nos assentamos com Ele, é isso que Ele está dizendo: eu conquistei para vocês. Então quando você vem à mesa hoje, você não precisa vir para ficar de pé como quem diz: eu tenho que fazer por merecer. Quando você vem à mesa hoje, você vem e se senta como quem diz: alguém mereceu, e eu sem merecer posso sentar nessa mesa agora. E porque Ele me chama a essa mesa sem merecer, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aprender e vou me tornar como Cristo agora. Você entende isso? Esse é o convite de Jesus hoje para nós. Esse é o evangelho simples da mesa, o evangelho do discipulado, o evangelho da paternidade de Deus sobre nós. Se nós entendermos isso, irmãos, então nós vamos entender o que de fato é o evangelho. Evangelho sem mesa não é evangelho. Sem intimidade não é evangelho. Deus não quer apenas nos salvar, Deus quer se tornar o nosso amigo, nosso provedor. Às vezes a gente está correndo por aí raquítico, com fome, com necessidades que seriam facilmente supridas na mesa. Mas muitas vezes nós não temos esse tempo para o Senhor. Eu quero te convidar hoje a fazer um voto aqui comigo, a voltar para a mesa. Ainda que você diga: eu estou cheio de pecado, pastor. Na mesa Ele vai te mostrar o que é pecado, e ali você vai decidir largar isso aí. Eu sei que vai. Mas hoje vem do jeito que você está. Jesus vai te transformar. Você não vai permanecer como você está na mesa. Há uma santidade tão linda nessa mesa que a gente chega ruim, mas a gente sai bom. Há uma santidade tão perfeita aqui que a gente chega cheio de coisa, mas a gente não consegue permanecer cheio de coisa. Nosso Senhor está nos chamando à mesa. Jesus levou os seus discípulos à mesa, Ele levou até o traidor para a mesa, ofereceu um banquete. Como? Bebam em memória de mim. E hoje nós vamos fazer isso aqui, amém? Você pode se colocar de pé? Feche os seus olhos e diga ao Senhor que você quer voltar a essa mesa. Senhor, eu fui ferido fora da mesa, eu fui ofendido fora da mesa. E eu quero hoje voltar para esse lugar de comunhão. Faz a sua oração agora a Deus, dá uma resposta a Ele. Pastor, mas eu não me sinto tão longe assim. Talvez você precise comer mais do que está sendo colocado. Talvez o Senhor está te chamando hoje a um nível maior de fome, de intensidade nele. E você que está longe, eu quero te convidar hoje: vem à mesa, vem à mesa. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta, e Ele está agora aqui sobre nós, batendo a porta e dizendo: ei, deixa entrar, vamos para a mesa. Desliga, se desliga de outras coisas, se liga comigo, vamos lá. Eu estou te chamando a uma intimidade, a uma profundidade. Aquilo que os profetas desejaram e não puderam, aquilo que os reis, os juízes, aquilo que os nossos irmãos desejaram e não puderam, está à nossa disposição. É para cada um de nós. Filho precisa se sentar à mesa. Esse é o nosso lugar. É para esse lugar que o Senhor está nos chamando. Pare de comer comida de porco. Pare de se alimentar de ofensas. Pare de se alimentar de informações diabólicas. Pare de se alimentar daquilo que não vem de Deus. Todos nós deixamos entrar no nosso coração palavras, coisas que não são de Deus, nos alimentamos disso, e Ele está dizendo: para com isso, saia dessa mesa, venha para a minha mesa. Você não foi chamado para se sentar à mesa de porcos. Eu estou te chamando, filho, venha. Mefibosete, você caiu, quebrou a perna, algo aconteceu, não importa, a minha bondade te alcança, a minha aliança te alcança nessa noite, o meu compromisso vai te alcançar. Eu estou te trazendo para a mesa, eu estou restaurando sua vida, eu estou restaurando seu ministério, eu estou restaurando seu coração, eu estou restaurando você. Venha para a mesa, feche os seus olhos, irmãos, e dê uma resposta a Jesus. Dê uma resposta a Ele. Se você quiser, rapidamente corra para o altar. Você está convidado.
Venha para o altar, dê uma resposta a Jesus. Vamos cantar. Aleluia. Toda a criação a cantar, aleluia. Toda a criação te louva, aleluia. Toda a criação a cantar, aleluia. Aleluia, venha para a mesa. Esse é o seu dia. Esse é o convite. Venha, filho. Eu tenho mais para você. Eu tenho tudo que você precisa. Eu tenho tudo que você está me pedindo numa mesa de intimidade. No lugar da comunhão, você vai receber tudo que você precisa. Faz lembrar você tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, eu só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo, Clame ao Espírito Santo. Traga revelação, Espírito Santo, sobre o meu coração. Traga revelação, Espírito Santo, sobre a minha vida. tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Continue com seus olhos fechados. Irmãos, nós vamos fazer algo diferente aqui. A mesa está posta, a Santa Ceia está aqui. Eu vou pedir que você hoje seja instrumento de Deus para curar alguém. Amém? Você pode me ajudar? Vamos fazer isso hoje. Eu sei que o Espírito Santo está nos dirigindo para um tempo de cura. E eu creio que há uma unção liberada aqui no nosso meio para isso. Então eu vou pedir que você faça uma coisa. A mesa está aqui, tem uma mesa lá no meio também, né? Então nós não vamos fazer fila. Se você quiser, você vai fazer assim, do jeito que você quiser. Pode deixar, não precisa nem distribuir. Você vai vir aqui ao altar, você vai me ajudar. Lá atrás também. E você vai pegar do pão e do suco. E você vai oferecer a alguém. Vamos fazer assim? Você vai entregar para uma pessoa e vai dizer: esse é o pão, esse é o cálice, essa é a mesa do Senhor para abençoar você. Amém? Você entrega e ora com essa pessoa. E até aí nós vamos cantando até que todos possam ter passado por isso. Pode ser assim, irmãos? Nem que vire uma bagunça, não tem problema. Vamos lá, enquanto nós cantamos, vá até a mesa, pegue do pão, pegue do cálice, entregue para alguém e diga: o Senhor está te convidando à mesa dele agora. Ele quer restaurar com você, em nome de Jesus. Toda a criação a cantar, aleluia. Toda a criação te louva, aleluia. Toda a criação a cantar, aleluia. Toda a criação te louva, tudo que eu vejo me faz lembrar
esse irmão, abençoa ele, libera cura, libera vida, libera transformação e diga: nessa mesa tem tudo que você precisa. Pergunta para ele: o que você precisa? Nessa mesa há, o Senhor está liberando sobre você agora. Você nunca mais vai querer se afastar dessa mesa. Esse é o seu lugar de filho. Esse é o seu lugar de filha. Toda a provisão, tudo que você precisa, há diante do Senhor nessa mesa. Receba, meu irmão. Espírito Santo, toca a sua igreja. Espírito Santo, toca a sua igreja, toca o seu povo. Encha o nosso coração de desejo, de vontade, de fome por esse lugar da comunhão e da intimidade, em nome de Jesus. Eu sinto o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Aleluia. Toda a criação a cantar. Aleluia. Toda a criação te louva. Aleluia. Toda a criação a cantar. Aleluia. Toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Aleluias. Aleluia. Pode continuar, irmão. Você pode continuar orando. Você está com seus elementos aí na mão. A Bíblia diz que Jesus, quando foi traído, tomou do pão e ele partiu e ele disse: esse é o meu corpo entregue por vós. E a Bíblia diz que também tomou do cálice e ele falou: esse é o cálice da nova aliança. E Jesus nos ensinou que a maior das alianças só pode ser feito numa mesa e só pode ser experimentado e entendido numa mesa. Eu quero que você, junto comigo, agradeça a Deus pela aliança que Ele fez com a gente, mas que você também faça uma aliança com Ele, de estar sempre à mesa da intimidade com Ele. Amém? Te louvamos, Deus, pela intimidade, te louvamos pelo privilégio da mesa, te louvamos pelo convite. Obrigado. Éramos nós que deveríamos estar pedindo um lugar nessa mesa. Éramos nós que devíamos estar chorando, clamando por um lugar nessa mesa. Mas é o Senhor quem está nos convidando. Que privilégio, que honra. Quando poderíamos imaginar que com os pés quebrados, sem condições, seríamos levados à mesa do banquete. Mas um dia Cristo nos alcançou, nos restaurou e nos colocou na mesa com o Senhor. E hoje, Senhor, nós temos a oportunidade de comer todos os dias nessa mesa. Isso é uma honra, um privilégio. Louvado seja o seu nome. Não há honra maior do que poder sentar à mesa com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor não é qualquer rei. O Senhor é o Rei de Reis que nos chamou à mesa. E nós chegamos até essa mesa sem nada, com as mãos vazias.
E mesmo assim, o Senhor nos ofereceu tudo. Tudo. Louvado seja o Senhor. Marca a nossa vida nessa noite.